para trazer uma informação importante sobre a situação envolvendo o Guilherme Arana. Eu trouxe na última segunda-feira que não há uma proposta e tampouco uma sondagem nesse momento para a saída do jogador. E reitero o que eu disse, segue sem proposta, segue sem sondagem pela saída de Guilherme Arana. Mas eu fui apurar alguns detalhes envolvendo a situação contratual do lateral esquerdo de 27 anos. Ele que renovou o contrato com o Atlético em novembro do ano passado e tem vínculo com o clube até dezembro de 2027. Lembra-se que eu disse, torcedor, Guilherme Arana está trocando de empresário. Ele vai deixar a Elenco Esportes, que hoje trabalha com o Claudinho, que pertence ao Zenit, trabalha também com o zagueiro Nino, do clube russo, e trabalha com o Malcom, que hoje está no Al Hilal, é companheiro de ataque de Neymar no clube da Arábia Saudita. Ele está deixando o Elenco Esportes para trabalhar com Giuliano Bertolucci na Bertolucci Sports. E aí vai trabalhar com o mesmo empresário de Bruno Guimarães, volante do Newcastle, Gabriel Magalhães, zagueiro do Arsenal. Esta a ideia de Guilherme Arana, trabalhar com um agente mais forte no mundo da bola. O Guilherme Arana espera receber, num futuro, uma proposta do exterior. E aí eu fui apurar o valor da multa rescisória do jogador e o que o Atlético pediria em caso de eventual saída de Guilherme Arana. Eu vou contar tudo para vocês neste vídeo. Antes de mais nada, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like no vídeo, compartilhe este vídeo com seus amigos atleticanos e não se esqueça de ativar o sininho aqui embaixo. É sempre muito importante para que você seja notificado sobre tudo e qualquer vídeo que for publicado aqui no canal do Camisa 12. Bom, a situação da multa rescisória de Guilherme Arana é a seguinte. Hoje o jogador tem uma multa rescisória de 13 milhões de euros. Isso mesmo que você está escutando, torcedor. A multa rescisória de Guilherme Arana para o exterior, ela custa 13 milhões de euros, 75 milhões de reais. Não há uma diferenciação nessa questão para o país que tem interesse na contratação do jogador, ou seja, um país europeu, um país da Arábia Saudita, qualquer país do exterior que quiser contratar Guilherme Arana, o Atlético quer inclusive o valor da multa rescisória, que é 13 milhões de euros. Este o pedido do Atlético para uma eventual saída de Guilherme Arana. E aí o Galo, nesse momento, é muito cauteloso em relação ao futuro do atleta, porque sabe que se algum clube chegar e pagar esse valor, é impossível segurá-lo. Guilherme Arana, como eu disse, tem contrato até dezembro de 2027. O jogador renovou o contrato em novembro do ano passado. E aí, hoje a multa rescisória do atleta é de 13 milhões de euros. Inclusive, caso algum clube da Europa ou do exterior tenha interesse na contratação do atleta, é o que o Galo vai pedir. Só que, para que fique claro para você, torcedor, o valor da multa rescisória no futebol brasileiro, ele é 2.000 vezes o salário do atleta na CLT, ou seja, o salário do atleta na carteira de trabalho. Então, o valor da multa rescisória de Guilherme Arana hoje no futebol brasileiro é muito superior a esses 13 milhões de euros. Então é impossível que outro clube do Brasil pague a multa rescisória e tire Guilherme Arana da cidade do Galo. Bom, hoje Guilherme Arana está valorizado, convocado para a seleção brasileira para a disputa da Copa América, disputará também amistosos com a seleção, na verdade disputou já no último fim de semana contra o México. O jogo de hoje é contra os Estados Unidos e depois disso ele estará na equipe do técnico Dorival Júnior para a disputa da Copa América. Então o Guilherme Arana é muito valorizado, é possível que chegue alguma proposta para o atleta, mas não há uma expectativa de proposta ainda nessa janela de transferências. A expectativa é que a proposta chegue a partir de janeiro de 2025. Tá falado, meus amigos? E o Galudo foi lá e ganhou. A vitória do Atlético foi uma vitória da superação. Tem gente que não valoriza, eu valorizo. Time que tem garra, time que tem tesão no jogo, time que é competitivo. E ontem o Atlético foi tudo isso. E não conta pra ninguém não, meus queridos. Mas são uma dúzia de desfalques. Olha o Galo na tela aí, meu povo! Em campo, um tabu que dura desde 1998, quando pela última vez o Bragantino venceu o Atlético Mineiro. Nessa cobrança de falta, Elinho tentou mudar esse roteiro. A partida clareou para o Bragantino após essa jogada ensaiada no escanteio. Lucas Evangelista chutou de fora da área para abrir o placar. 1-0, golaço. Aí o Massa Bruta foi para cima. Até que a claridade mudou de lado. E nessa falha de Matheus Fernandes, Zaratio aproveitou para empatar aos 42 minutos.
1. A torcida do Galo ainda comemorava quando Igor Gomes encontrou Paulinho em velocidade, que virou o jogo 2 minutos depois. 2-1. No momento aí que a gente mais precisou, né, quando a gente empatou a partida, eu fui feliz em fazer o gol. E a gente conseguiu manter, né, uma consistência na partida, poderíamos ter ampliado o placar. No início do segundo tempo, para voltar a ter clareza, o Bragantino se lançou ao ataque. Voltando de lesão após um mês, Eduardo Sacha, que entrou no intervalo, começou a jogada, tabelou com o Natan e cruzou na medida para Thiago Borba. Cadu ainda marcou mais um para o Atlético, mas o gol foi anulado por a bola ter batido no braço do atacante. O Bragantino seguia sem conseguir a clareza desejada. O Galo ainda teve essa chance clara com Igor Rabelo. Fim de jogo, 2-1 Atlético Mineiro. A gente tem nossos objetivos, nós vamos atrás deles e queremos fazer um ano espetacular. Mas vamos voltar à partida, ou melhor, em alguns pontos. Foram 10 cartões amarelos distribuídos pelo árbitro Rafael Rodrigo Klein, além de 2 vermelhos, para a Batalha do Galo e Eduardo Sacha do Bragantino, esse por reclamação. Na súmula, o juiz relatou xingamentos do camisa 19. Você é muito fraco, seu C3 pontinhos. Mas tive a oportunidade de falar com o senhor árbitro no final e questionei, porque é que o nosso jogador foi expulso? E ele, de uma maneira muito clara e objetiva, disse-me que o nosso jogador foi expulso porque disse que eu era fraco. E eu pergunto, vou lançar este alerta, estamos ainda na rodada 8, será que todos os jogadores que tiverem uma abordagem ao árbitro ou à equipa de arbitragem a este nível vão ver diretamente um cartão vermelho? Eu espero que sim, porque senão fomos penalizados relativamente a esse tipo de situação. Ao lado do Fortaleza, o Atlético Mineiro segue invicto no Campeonato Brasileiro. Conquistou a 3ª vitória longe de Minas Gerais no Brasileirão. E com a vitória sobre o Bragantino por 2-1, pegou o elevador. Subiu de 10º para 6º na tabela de classificação. Com 8 desfalques entre lesões e convocados na vitória em Bragança, Gabriel Milito ganhou mais alguns problemas para enfrentar o Palmeiras na segunda-feira. E agora, o próximo jogo com Palmeiras, ainda mais complexa. E agora, o próximo jogo com o Palmeiras é ainda mais complicado. Não sabemos se o Zaratio chegará à partida. Sabemos que não jogará Batalha, Everson, que não teremos Lemos. Isso é o futebol e acontece. Não é normal, mas pode acontecer. Esperamos que possamos recuperar o Hulk, Otávio e pouco a pouco passar o mês de junho. Podamos recuperar a Otávio e pouco a pouco passar o mês de junho. E batalha quando todo mundo estiver bem. Vai ser Júnior da Você teima comigo, Rap, toda vez. Porque é o seguinte, eu não quero ter razão em nada na vida. Não quero ter razão. Eu não tenho a pretensão de ter razão. Eu exponho a minha opinião, quem quiser concordar, concorda, quem não quiser, não tem problema. Ou seja, o cara quando quer ter razão, é onde o cara começa a errar na vida. Então eu não quero. Quero ter aqui um espaço para falar. Se você achar que eu estou certo, tudo bem. Quando todo mundo estiver bem, o Batalha é zagueiro. O Milito descobriu um lugar onde ele vai render mais do que como volante. Ponto. Minha opinião. Discorda? Não tem problema. Manda no WhatsApp que tá aí no canto alto da tela sua participação. É que a culpa de não ler a participação é sempre do André Salles. O que é de bom, a gente pega para nós. O que é de ruim, a gente empurra pro André. Outra coisa. Eu falei para você, em nome deste cidadão que aqui está, que raramente sorri, chamado Thiago Valu, há 60 dias, sei lá quantos dias você veio aqui, que era a sua última, você ainda teve sorte de voltar, o elenco do Atlético é curto. Aí tomei porrada no Instagram, no Twitter não, é Twitter agora, mudou. Tomei porrada no Twitter, tomei porrada no Instagram, porque você tentou manipular a opinião, né, da audiência, dizendo que eu não tinha razão. Aí agora, de manhã, o André Salles manda uma mensagem no grupo, falando o que, Eltim? Que o Rap confirmou que o Atlético tem um elenco curto, pediu desculpa para toda a equipe. Pediu desculpa para toda a equipe e tá de volta ao programa. O que eu mandei pro André? André Salles aqui, ó. Falou aqui, ó, comigo aqui, ó. Concordo. Ó, virei o elenco. Fala, Rap, tudo certo pra hoje? Eu, sim! Prepara que o elenco curto levou mais uma, papai! Então, prepara que o elenco curto levou mais uma. Logo, eu estou concordando que o elenco é curto. Falei brincando. Sabe qual que é o seu mal? Você tá querendo ter razão.
Cara, dá o braço a torcer, aceita que tava todo mundo errado e o cara acertou e pronto. Quem acertou? O Rap. Eu vou ter que falar o quê? Então beleza, Valu. Eu vou ter que falar o quê? Então o Rap acertou, Valu. O Rap acertou que o elenco não é curto. Ontem Não tem mostrou problema né? pro jogo contra o Palmeiras. Escuta aqui de novo, fala de novo. O Milito não tem problema pro jogo Ah, não, contra é o porque Palmeiras. um time que tem 12 desfalques, qualquer time do Brasil que tiver 12 desfalques não tem problema. Tirando o Flamengo, tem 3 times. Você tá colocando 12 desfalques, mas você tá verdade, somando. não deve ter Pera 12, aí. não. Você tá somando que saíram também ou não? Ou você não considera? Saíram como? Ah, não saíram, não. Não, só pra sair da Edenilson, Patrick, essa turma? Não, sem contar eles. Não, tô contando os 12 que estão... Então tá, então você conta 12 mais os que saíram e os que ainda vai sair no final do Mas mês. assim, desfalques não são normais no futebol, Não, né, diz Rap? 3, 4 desfalques são normais, 12. Geralmente os jogadores não se machucam, não são mas porque machuca suspensos, 12, não tomam né? cartões Onde amarelos, que você já viu vermelhos. machucar 12? Mete na tela aí, Andrezão. Até no videogame tem lesão e fadiga acumulada. Eu, Thiago, vou colocar o meu rabinho entre as pernas, vou simplesmente aceitar que o Rap tá certo, cara. Eu acho que vocês deveriam fazer o mesmo. Não, então, ainda bem que você está falando por você. Ou seja, o grande problema seu, que inclusive sua mãe me pediu no dia do aniversário da Evinha, para te corrigir, te colocar no caminho certo. Gente, corrige o Thiago para mim, porque é insuportável sempre entender, assistir daquele indo pro caminho errado. Ô Elton, por favor, eu preciso ouvi-lo. Olha os desfalques de um elenco que tá normal, segundo o Rap, que o Atlético tem para a sequência. Como se desfalque não fosse algo inerente ao futebol. Por favor, Eltinho. Mas primeiro... Dá uma aula aí pra nós. Não, primeiro a gente tem que falar a respeito do que o Atlético conseguiu ontem, que é realmente uma vitória de muita superação, passar por cima de todas as dificuldades. O jogo contra o Palmeiras se torna ainda muito mais complicado em cima dos desfalques que o Atlético tem, e olhar para essa lista realmente é uma coisa assim... assustadora. É muito difícil a gente ver um time passar por uma situação semelhante a essa que o Atlético está passando. Pegando a listinha que está aí do lado aí, mas eu vou fazer como se fosse um time de futebol. Olha só esse elenco do Atlético, essa escalação que eu vou dar de desfalques, mas vai como uma escalação de um time. Everson no gol, Mariano na lateral direita, Lemos, Rômulo na zaga também, que é uma dúvida, Arana na lateral esquerda, Otávio, Batalha, Alan Franco e Zaratio. Na frente, Hulk e Vargas. E ainda tem fora ainda desse time, o Rubens e o Paulo Vitor. É uma escalação de ausências do Atlético para o Campeonato Brasileiro. Você pegar esse time aí, disputa um campeonato. Não, esse time que eu acabei de escalar disputa um campeonato correto. Um campeonato muito mais que ok, talvez. Muito mais que ok. Então, o Atlético pesa os desfalques. Quando a gente volta lá atrás para pegar e discutir a respeito do elenco curto, a gente pode questionar muitas coisas. Só assim, o Atlético poderia ter contratado um lateral direito, poderia ter contratado mais um zagueiro, poderia ter buscado um volante, mas o que o Atlético passa no momento foge do normal e a gente precisa exaltar a entrega dos jogadores ontem na partida contra o Bragantino e como o Milito é um grande treinador. Ele soube fazer movimentos durante a partida que ressalta muito bem isso. Utilizou os jogadores em linhas de 3, quando precisou fazer linha de 5, soube também colocar essa linha de 5 para se defender. O primeiro tempo do Atlético, apesar dos gols, é até feio eu falar uma coisa dessa, que foi onde o Atlético conseguiu os 2 gols, fazer os 2 gols de forma rápida e imediata, conseguir essa virada para cima da equipe do Bragantino. Mas o segundo tempo do Atlético ele foi muito correto, e passa muito pela mão do treinador. Agora, para o jogo contra o Palmeiras, vendo todos esses desfalques que estão aqui ao lado, o Milito vai ter que fazer uma movimentação mágica para conseguir escalar da melhor forma esse time do Atlético. Lembrando que ontem o Atlético poderia ter levado 23 atletas e levou somente 20. Ou seja, o problema só ampliou. E a palavra dele, durante a coletiva, ele fala a respeito disso. Agora, um toque só na torcida. A torcida do Atlético para o jogo de segunda-feira contra o Palmeiras
essa sim pode fazer uma grande diferença. Não ser a torcida que normalmente tem ido aos jogos, sentada acompanhando os jogos, me lembrando muito a frieza europeia, e voltar a ser a torcida do Atlético que a gente acostumou, que era capaz de empurrar um time para a vitória, de carregar um time nos braços para conseguir uma vitória. Porque um time com tamanhos desfalques que estão aí, só a torcida do Atlético para empurrar para cima de uma vitória. E é para começar... Posso colocar um ponto? Você falou bem, viu? Você concorda com tudo que você disse. E outra coisa, o terror tem que comer. Terror, quando eu falo, é o agito, né, gente? Ah, me ajuda aí, estão datados. Não, o cara já tá... O terror já tem que começar, é ali fora. É agitar, é explodir o estádio ali, é rua de fogo e o cacete, e entrar lá na segunda-feira e empurrar o time, porque se ganhou na superação ontem, contra o Palmeiras vai ter que ser na superação. Porque é desfalque pra cacete. Pô, enche a tela de novo aí, Guto. O Guto. Pô, olha isso aí, gente. Isso não pode ser normal. Mas o Thiago Fernandes acha que é normal. Não, normal. Everson. Não, desculpa, não foi você que achou, não, é o rap. Everson, Zarate, Arana, Alan Franco, Rubens, Lemos, Vargas, Otávio, Hulk, Batalha. E aí a gente não sabe, obviamente, né, quem vai estar disponível, porque aí tem uma interrogação no Zarate e no Rômulo também. E eu acho que até lá o Hulk vai estar legal. Espero também que esteja. Eu acho que vai estar legal. Ô, Everton, sabe uma coisa? Everton não, irmão. Ô, HG. Everton ou HG. Ô, HG, sabe uma coisa? Eu não gostei do primeiro tempo do Atlético ontem. Só que... É que você não dá mérito pro adversário. Não, o Atlético jogou mal, hein, HG? Não achei o Atlético tão organizado quanto foi no segundo tempo. Depois que fez os 2 gols... Aliás, o Atlético... Olha o pessoal da Hammer aí, ó. Opa! Você lembra do MC Hammer? Hammer martelinho, os caras são fera, bicho. Tô precisando, viu? Então, vou te levar lá. Mas, só fazendo a sua face, né? Então, HG, eu acho que o Atlético no primeiro tempo... Eu tô louco demais. Ele não jogou bem. Mas em pese ele não ter jogado bem, o Atlético conseguiu, no primeiro tempo, fazer os 2 gols, cara, aproveitando de 2 erros da defesa do Red Bull Bragantino. E assim, eu tento enxergar sempre o mérito no adversário. Foi importante o Atlético ter aproveitado esses erros. Mas foram 2 erros da defesa do Red Bull Bragantino. Agora, isso é cretinice, Thiago. No segundo Thiago, pra fazer gol alguém tem que errar, irmão. Não, mas foram erros crassos. Você não acha que o Atlético errou no gol dos caras? Meteu todo mundo dentro da área. Olha esse gol do Zarate. Porra, mas então alguém tem que errar. Mas e o gol do Bragantino? Não, gente, peraí. É que o Atlético jogou mal no primeiro tempo. O Atlético do primeiro tempo não foi bem. No segundo tempo, quando o Atlético precisava só se defender, e eu reconheço boas defesas, o que você não faz, o que o Elton não faz, o que o Valu fez em alguns momentos, eu reconheço boas defesas, independentemente de quem está no banco de reservas. O Atlético teve uma baita defesa no segundo tempo. E isso é importante. Eu enalteço a todo instante quando o time sabe se defender no segundo tempo de uma partida ou durante toda a partida, e o Atlético fez isso. E aí eu já volto a enaltecer a ótima defesa do Atlético no segundo tempo. Mas no primeiro tempo o Galo não teve uma boa defesa, o Everson teve que fazer boas defesas, teve que impedir o adversário de marcar mais gols. O Red Bull Bragantino errou bastante na pontaria. Agora, no segundo tempo o Atlético fez um jogo seguro. E eu, Thiago, sou um cara que preza pela segurança. Eu gosto de segurança. Eu já gostava de segurança no ano passado, como você sabe. Eu gosto da segurança que o Milito impôs nesse elenco de ontem. Então, eu gostei do segundo tempo do Atlético. E fiquei muito contente com o resultado, que eu não imaginava que o time conseguiria. E por isso, eu venho aqui para você, público da Band, para você, torcedor do Atlético, e para o André Rap Show, porque eu tenho essa humildade, acho que meus colegas talvez não terão. Eu quero pedir desculpas ao Rap Show quando eu ironizei, dizendo que o elenco era totalmente curto e ia ficar muito frágil com as ausências que tinha. Peço perdão, mais uma vez, ao Rap Show. Espero que ele seja capaz de me perdoar, até porque o perdão é muito mais quem dá do que quem pede, né? Então, eu peço perdão ao Rap Show. O Atlético tem um baita elenco e mostrou isso mais uma vez ontem. Não, peraí. Nós temos que entender, Valu, talvez, Valu. Em algum momento a gente falou que o Atlético não tem um baita elenco. É isso aí. Você falou. Peraí, mentira. É mentira sua. É mentira. Eu nunca falei.
Muito antes, pelo contrário. Gente, eu tô falando venho em número, dizendo tô aqui falando num em período. número, não tô Peraí, falando em qualidade. você falou Não e todo estou mundo. falando em Peraí, qualidade. você falou e Estou todo mundo falando em aceitou. número. Peraí, Estou falando aí em tem número. que ver. Só quero reiterar aqui, o que eu ó, disse. tem que Estamos ver falando se os sobre caras. números. Tem que ver se os Não é coleguinhas já vão qualidade. começar a comentar que começou a briguinha combinada. Porque os coleguinhas aí, isso aí quando faz. começa a discutir, que os caras. Olha lá, começou a briguinha Aliás, combinada. muito obrigado pela audiência. Muito obrigado pela audiência. Os coleguinhas tudo dão audiência. Critica, mas tudo dão audiência. A gente chega e pega e informação aqui, chupinha e distribui aí sem dar crédito. Obrigado. Então é o seguinte. Muito obrigado pela audiência, que aliás está muito boa, não só na Band, como também no digital. O ensaio de amanhã é 9h30? Para pedir um aumento. O ensaio de amanhã é 9h30? É que a gente ensaia para chegar aqui e fazer. Então é o seguinte, presta atenção. Ninguém aqui, e outra, quando muita gente, inclusive vocês, falavam de um elenco do Atlético que tinham problemas, eu disse, gente, o elenco do Atlético é bom. O elenco do Atlético é para brigar. Tem gente questionando um monte de jogadores aí e tal. Só que o que a gente estava dizendo de elenco curto não tem nenhuma relação com elenco ruim. O elenco curto é, você perdeu vários jogadores que foram contratados para resolver problema, mas não renderam, mas tudo bem. O Gemerson, por exemplo, saiu. Eu achava a passagem do Gemerson até enquanto esteve aqui, uma passagem ok, boa. Tinha gente que falava que era ótima. Ele não está aqui mais. Outros jogadores saíram. Não estou dizendo que o Patrick aqui ia bombar, então, nem no Santos está jogando. O Edenilson lá no Grêmio ainda não disse, também não respondeu ao que foi. Então calma. Só que eu estou dizendo o seguinte, além deles, outros vão sair. E aí a gente falou de convocação, a gente falou de possíveis contusões, suspensões, e é o que está acontecendo. Quem disser que o elenco não é curto, na minha modestíssima opinião, está equivocado. E aqui está o pai da criança, que vai falar agora. Boa tarde para você, HG. Boa tarde de novo, irmão. É sempre bom a gente dar boa tarde. Educação nunca é demais, né, para os amigos também, para quem nos assiste. Achei que o Atlético foi muito envolvido nos primeiros 40 minutos ontem no primeiro tempo. Inclusive vai chegar para assustar o Bragantino apenas com o Cadu ali. Acho que ele tenta fazer um cruzamento, mas acaba saindo como um chute. E desta forma o Atlético com muita dificuldade para fazer coisas que o Milito já fez esse time fazer, mas eu levo em consideração muito o time desfigurado, né? Que o Atlético, acho que isso tem que ser levado em consideração, mas em outros momentos a gente já tinha visto um Atlético, mesmo sem alguns jogadores, conseguindo repetir o padrão que gosta o Milito. O garoto Alisson, acho que ele vai variar, como qualquer jovem, por isso que eu entendo que apesar de todo o potencial dele, é um jogador que ainda eu não considero pronto, mas nada que tenha comprometido, tá? Até pela posição bem diferente que jogou, então o Atlético não conseguiu achar o jogo no primeiro tempo, mas o futebol ele é incrível por isso, né? Em uma falha grotesca da equipe do Red Bull Bragantino, o Zaratio, que estava lá em cima pressionando, aproveitou uma indecisão do goleiro, que deveria ter chegado chutando também. O Atlético não tem nada a ver com isso, fez 1-0, fez 1-1. E o Bragantino, naqueles segundos, né, como numa luta de boxe, onde o oponente sofre o knockdown ali, o Atlético aproveitou um chutão, essa que foi a verdade, acabou virando o lançamento e o Paulinho teve muita qualidade para aproveitar. Volta o segundo tempo, aí o Bragantino, até por característica, não tem jogadores com um senso de criatividade muito grande. É um time que joga em transições rápidas. O time do Milito, eu até falava ontem ainda, acho que o Atlético, de repente, com 3 zagueiros e 2 alas, se defendendo com uma linha de 5, e foi exatamente como o Atlético fez boa parte do segundo tempo. Achei que o Atlético ficou muito seguro, o Bragantino teve circulação de bola, apenas uma cabeçada onde o Everson acabou trabalhando, e dessa forma foi um segundo tempo maduro do Atlético, de muito esforço. Eu quero só destacar o seguinte, quando eu digo do elenco curto, não é somente tratando as lesões, as questões de cartões, mas jogadores que estão no elenco e que estão jogando neste momento, no meu entendimento, porque não tem outras opções, porque o rendimento muito, mas muito abaixo. Destaco aqui o Maurício Lemos e o Igor Gomes. Para mim, são jogadores que tiveram de entrar em campo porque o Milito não tem exatamente mais opções por conta do elenco curto.
destacar a partida que fizeram para mim Saravia, destacar o Scarpa, é tão inteligente para cumprir taticamente funções diferentes, e o Paulinho, que fez o gol da vitória, mas é claro, numa oportunidade como a que ele teve no segundo tempo, precisa de ser mais letal. E que foi um passe do Alisson. Isso. Foi um passe do Alisson. Então, assim, a gente fala, a partida do Alisson não foi a melhor, não é aquilo que o torcedor espera, mas um jogador diferente, ele aparece em um momento assim, num piscar de olhos. E a enfiada de bola que ele dá para o Paulinho, era uma bola para o Paulinho pegar e fazer o terceiro gol. Teve uma ótima oportunidade. Enxaloba, né? Teve uma ótima oportunidade. Eu acho que ele avança um pouco a bola no penúltimo passe, ele dá uma avançada um pouco mais na bola. Mas o Cadu, por exemplo, no gol anulado, ele faz o movimento correto, leva a bola da forma correta e sabe tirar do Cleiton ali. Uma pena aquele gol ter sido anulado, e queria destacar mais uma vez aqui o Saravia. Tá jogando um bolão e já tem vários jogos que ele vem feito isso. O Saravia hoje, você tá caladinho porque você foi engolido pelos colegas do programa. Na verdade, eu tô calado. O Saravia hoje, irmão, presta atenção no que eu vou te falar. Vou responder. Me aponta hoje no futebol brasileiro um lateral direito que tem jogado no nível do Saravia. Cara, veja bem, eu não estou dizendo que é craque, eu estou falando de um jogador que está vivendo uma fase muito boa. Porque ele desarma, se precisar chegar, ele chega, mas é que o Milito está dando uma segurada, ele desarma, ele está correndo muito. E ele é uma figura fundamental em jogos como o de ontem, onde você precisa se superar. Você está falando pouco hoje porque você foi engolido. O Saravia, ele joga de zagueiro no Atlético, e desde que ele foi passado a ser zagueiro no Atlético, o futebol dele saiu daqui e foi pra cá. Isso é um fato. E não sou eu que estou falando que ele é zagueiro, não, tá? Quem falou isso foi o Milito, e ele mesmo em entrevista num jornal recente de Belo Horizonte. Ele disse: depois que eu fui para zagueiro, o Milito me colocou nessa posição, o meu futebol evoluiu muito. Palavras do próprio Saravia, não minha. Sobre a questão aí, de como é que o Atlético jogou ontem, eu concordo com os colegas. O primeiro tempo foi um tempo aquém mesmo, mas o Atlético era essa como arma. Não tinha outra, eram 8 desfalques entre lesões e seleção. Então o Atlético tinha que jogar no contragolpe mesmo. E sobre o elenco curto, o problema é que vocês entendem que o elenco curto talvez seja o que tem que ser chamado não temos a qualidade devida no nosso gosto. Por quê? O Igor Gomes, ele foi titular com o Filipão, com o Milito no começo, ele fale também... por você, irmão. Você querendo botar palavra na boca dos outros. Não, eu não tô querendo pôr palavra, eu tô te dando fato. Uma coisa é fato, outra coisa é Mas ideia. você sabe o que passa na minha cabeça no duelo? O Igor Gomes não foi titular com o Milito, E quem tá dizendo que ele é ruim? Não, ele não tá entregando. Ele acabou de dizer. O Igor Gomes não jogaria se ele não tivesse opção. Jogaria sim, porque ele vinha jogando sempre. Só nas duas últimas que o Pedrinho pelo futebol que ele tá apresentando, ele não jogaria. Mas você entende o que eu quero dizer? Então, eu queria que você entendesse o que vai falar. Vamos lá. O Lemos e o Igor Gomes não têm entregado aquilo que o Atlético precisa. Então, aquilo que o Atlético precisa nesse momento. Agora, o Igor Gomes, há um tempo atrás, eu não gosto do Igor Gomes, porque o Igor Gomes não devia entrar. Só que a questão é o seguinte... Por que ele tá entrando? Porque o Atlético tem este elenco na mão e o Igor Gomes faz parte dele. Agora, eu te pergunto, mas a questão que você tem que analisar... Tem opção pro Igor Gomes hoje, pra ele não entrar? Você tem opção. Qual? Quem? Entrou o Pedrinho no último jogo. Essas são opções. O problema é que a qualidade nós não gostamos, gente. Mas nós estamos falando de um jogador que custa 300, 400 mil reais por mês, que foi comprado pro Atlético para jogar. Então, família, esse é o vídeo de hoje do Atlético Mineiro, vídeo do Galo. Você que gostou do conteúdo, já deixe seu like. Se inscreva neste canal e ative o sininho de notificação para você ficar por dentro de todos os conteúdos que está sendo publicado e falado aqui no dia a dia do Galão da Massa. E se você gostou desse tipo de conteúdo, eu peço humildemente que você se inscreva neste canal e deixe seu like e ativa também o sininho de notificação para que você possa vir receber mais vídeos assim que a gente postar, ok? A gente vai ficando por aqui, nos veremos em breve, até o próximo vídeo da tarde, da noite, na verdade. Um grande abraço no seu coração, até lá, tchau, tchau, fui.